Bom dia. Hoje eu vou apresentar esse artigo sobre diagnóstico e tratamento de testículo não descido adquirido. É uma revisão narrativa, um estudo chinês, publicado em junho de 2024. Meu nome é Arthur Gomes, sou R3 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Para introduzir, então, o testículo não descido, ele é uma patologia bem comum na infância. É uma patologia reprodutiva que pode acabar comprometendo o potencial, reprodutivo dos pacientes no futuro e aumenta, é um fator de risco também para câncer testicular. Ele pode ser congênito e pode ser adquirido. Quando é adquirido, principalmente na infância tardia, o conceito de adquirido é quando o testículo já foi encontrado ah, em algum momento no exame físico realizado por cirurgiões ou urologistas experientes dentro da bolsa testicular. Não tem nenhuma conclusão hoje em dia sobre as causas do testículo não descido adquirido, nem os critérios para diagnóstico clínico. Sobre epidemiologia, então, no passado, toda testículo não descido era caracterizado como distúrbio congênito e era realizado como tratamento à orquidopexia inicial. Hoje, não, a gente se sabe que não apenas existem testículos congênitos, mas também testículos tardios que recebem o nome de testículo ascendente. Em 1966, o estudo de Willumsen e Zakal Christiansen fizeram um acompanhamento por 3 anos de 4.300 meninos com uma posição testicular normal. Foi verificado que 87 testículos desses 69 meninos haviam ascendido acima da bolsa testicular e 11 deles para uma posição acima do anel inguinal externo. Outro estudo, então, de 310 meninos que foram realizados orquidopexia em 6 instituições na Alemanha, avaliou quanto essa posição testicular no nascimento e quanto essa posição testicular na idade do momento da cirurgia de orquidopexia. Foi verificado, então, que mais da metade das orquidopexias eram devido a testículo não descido adquirido, sendo então muito mais comum do que se pensava antigamente, podendo chegar até um número 13 vezes maior do que o testículo não descido congênito. Alguns estudos viram que níveis hormonais fazem parte dessa patologia. Foi estudado, então, um peptídeo semelhante à insulina, que é o INSL3, que parece ter um papel crucial na descida do testículo para a bolsa testicular. Ele é mais sensível do que a testosterona para detectar essa disfunção das células intersticiais. E também o hormônio antimileriano, né, produzido pelas células de Sertoli, que é um marcador de função das células de Sertoli, responsável pelo volume testicular e concentração espermática. Esses dois marcadores mostraram essas diferenças entre o testículo congênito e o adquirido. E a função das células intersticiais era verificada através do INSL3, o que relacionava a comprometimento semelhante. E o hormônio antimileriano, ele foi visto que era maior nos pacientes com um testículo descido, não descido congênito, do que nos pacientes com testículo não descido adquirido. Além dessas diferenças, também havia diferenças estruturais, que os pacientes com testículo não descido congênito, o testículo se localizava mais comumente na porção proximal do anel inguinal externo e também tinha deformidades do processo vaginal, o que não era relacionado aos pacientes que tinham testículo não descido adquirido. E a localização mais comum destes era na porção distal do anel inguinal externo. Ele relata de um outro estudo de Winkelbach e Lehink, que fez um estudo retrospectivo de 151 casos de pacientes que foram indicados orquiectomia devido a testículo não descido adquirido. E foi registrado o último momento em que um testículo foi encontrado no escroto e no momento da orquidopexia, sendo estimado, então, de que esse tempo de ascensão ele era entre 1 e 14 anos.
Sobre a etiologia do testículo não descido adquirido, ela é multifatorial e o mecanismo de ascensão ele ainda é controverso. A teoria predominante é de que parte do processo vaginal vai ser absorvida pelo peritônio parietal, fazendo com que o testículo tenha essa ascensão. Também é sugerido que existe um fator crítico na patogênese do testículo não descido adquirido, em que o comprimento do cordão espermático é insuficiente e acaba tendo essa migração. Ele coloca essa tabela aqui sobre os principais mecanismos, né? O mecanismo mais importante é esse mecanismo que eu falei do absorção do peritônio do processo vaginal pelo peritônio parietal. Tem a teoria do ioiô, de que assim que os meninos crescem, o cordão espermático não cresce o suficiente e acaba subindo para a bolsa testicular. Está bastante relacionado a hipospadias severas. Tem outras etiologias um pouco menos comuns também, como espasmo do músculo cremaster ou um cisto mesodérmico espermático, malformação linfática inguino-escrotal, até pacientes que foram submetidos à cirurgia para enterocolite necrotizante, que pode acabar tendo aderências e fazer com que esse testículo também suba. Sobre complicações, o risco de câncer testicular pro testículo não descido adquirido ainda é controverso, mas foi verificado algumas outras alterações, como, por exemplo, a microlitíase testicular, visto no estudo de Gede e Hack, que fez um acompanhamento de crianças com testículo não descido adquirido e um rastreamento para microlitíase através de ultrassonografia. Era verificado, então, as microlitias como focos ecogênicos intraparegmatosos que não tinham sombra acústica e era classificado em microlitíase típica, sendo cinco ou mais focos em um ou em ambos os testículos, e a microlitíase limitada quando tinha menos de cinco focos. E foi verificado, então, que a incidência de microlitíase testicular nessas crianças com testículo não descido adquirido foi de 2,8%. A varicocele também foi relacionada como uma complicação nesse estudo de Meij de Vries e Baker, tendo uma alta incidência de varicocele em crianças que apresentaram testículo não descido adquirido após realização de orquidopexia. Não está claro se foi induzido ainda pela orquidopexia ou se foi relacionado a esse testículo não descido adquirido. Os critérios diagnósticos, então, para a gente diferenciar o congênito do adquirido, é uma história clínica confiável, em que os pais do paciente ou o paciente já relata que o testículo já esteve na bolsa em algum momento, impossibilidade de reposicionar esse testículo por cirurgiões ou urologistas experientes, e a terceira, a ausência desses fatores que justifiquem a ascensão testicular do mesmo lado, como cirurgias inguinais prévias, trauma ou processos inflamatórios. O tratamento é ainda controverso. As abordagens podem ser a orquidopexia, a descida espontânea, tratamento conservador, e o uso de terapia hormonal. Tem um estudo de Sistermans e Hack que avaliou a descida espontânea em pré-adolescentes com testículo não descido adquirido, que vai dividir conforme a classificação de Tanner. Aqueles pacientes que eram grau 3, que tem um volume de testicular de cerca de 10 ml, pacientes grau 4, com volume de 11 a 15 ml, e grau 5, aqueles pacientes que já tinham mais de 15 ml de volume testicular. Foram acompanhadas, então, 129 crianças até o grau 3 de Tanner, e foi verificado que havia descida espontânea em 98 desses pacientes, sendo 70 no grau 2 de Tanner, 26 no grau 3 e dois pacientes no grau 5 de Tanner, quando já estava indicada a cirurgia de orquidopexia nesse momento. Então, esse estudo pode nos dizer que a conduta conservadora, ela pode
ser feita até o grau 3 de Tanner, o que pode acabar evitando uma orquidopexia em mais do que 50% dos pacientes. Sobre o tratamento, a orquidopexia é um dos tratamentos mais utilizados e, apesar de ter um efeito imediato de fixação do testículo na bolsa, não tem uma evidência de que a cirurgia precoce vai melhorar a fertilidade futura nesses pacientes com testículo não descido adquirido. A terapia hormonal com HCG também é altamente controversa. Um estudo de Bartels, e Gonzalez viu que apenas 50% das crianças responderam ao HCG com tecido testicular, e sendo necessário, então, estudos maiores, com amostras maiores para verificar a evidência da terapia hormonal. Conclusão, então, a etiologia do testículo não descido adquirido, ela ainda não é completamente esclarecida. Tem poucos critérios diagnósticos, sendo como forma de tratamento principal a orquidopexia, porém não tem estudos de longo prazo e com muitos pacientes que justifiquem essa conduta. O testículo não descido adquirido apresenta essa tendência de descida espontânea com o avanço da idade, e a maioria vai atingir a posição na bolsa testicular na puberdade, sendo então possível a gente fazer um tratamento conservador até o grau 3 de Tanner, e após isso indicar uma fixação nos casos em que não tem descida espontânea. A gente pode indicar a orquidopexia para aqueles pacientes em que tem uma localização inguinal do testículo ou mais alta, e a terapia com HCG ainda permanece controversa, sendo necessário estudos maiores, uma amostra maior.